O que é Forex? Forex significa Foreign Exchange Market, ou seja, Forex é o mercado mundial de câmbio onde as moedas do mundo todo são negociadas, e esse é um ambiente fundamental para o mercado financeiro, já que bancos, pessoas e empresas do mundo todo estão usando o mercado de Forex para fazer suas trocas cambiais. Vou dar um exemplo. Se você está na Europa, onde a moeda é o euro, e quer viajar para os Estados Unidos, onde a moeda oficial é o dólar, vai precisar trocar alguns euros por dólares em uma casa de câmbio, certo? Imagine que sua ideia seja trocar 1.000 euros por dólares e que o euro para dólar seja igual a 1,13 nesse momento. Os 1.000 euros que você tem equivalem a 1.130 dólares, e quando a casa de câmbio fizer essa conversão, você acabou de colocar em prática no mundo real uma operação do mercado de Forex. Agora imagine empresas, bancos e grandes instituições que precisam fazer conversões como essas para transferir valores, se proteger de oscilações cambiais, exportar, importar, especular. Isso tudo é o Forex. O mercado cambial mundial, que atualmente em volume movimentado é o maior mercado financeiro do mundo, formado por um ambiente 100% descentralizado, onde não existe uma única bolsa de valores de Forex e onde as operações são feitas eletronicamente 24 horas por dia e 5 dias por semana. O que é um PIP e um ponto? Aqui vamos falar o que é um PIP, como funcionam os trades no Forex em termos de pips e pontos, e como calcular a posição antes de você começar a operar. As taxas cambiais flutuam em frações de $1 chamado de PIP, e esse termo é uma abreviação de Price Interest Point, ou Percentage Point, que traduzindo significa ponto de interesse do preço ou percentagem em ponto, que representa o menor momento de preço que uma moeda pode ter. Em corretoras que utilizam 4 casas decimais, o PIP é o último dígito de uma cotação, mas algumas corretoras utilizam um sistema de cotação de 5 dígitos e um sistema de cotação de 3 dígitos para os pares que contêm a moeda ien. E nesses casos, o PIP é cotado no 4º dígito e no 2º dígito para os pares que contêm a moeda ien. Por exemplo, o menor movimento do par euro-dólar geralmente é de 0,0001 dólar, ou um ponto básico. Quando a taxa de câmbio da moeda aumenta por um PIP, isso significa que o euro se fortaleceu contra o dólar dos Estados Unidos. Se as taxas de câmbio diminuírem por um PIP, o euro irá consequentemente enfraquecer em relação ao dólar. Por isso, cada movimento de PIP a seu favor ou desfavor também representa um ganho ou perda quando se negocia Forex. E qual o valor de um PIP? Temos 2 cenários distintos. Se o dólar americano for a moeda base, para calcular o valor do PIP, precisamos utilizar a seguinte fórmula. O valor do PIP é igual a 1 PIP dividido pela taxa de câmbio vezes o tamanho do lote. Por exemplo, se comprarmos um lote padrão de dólar americano e dólar canadense, negociado ao nível 0,9885, cada PIP que se mover a nosso favor irá valer 10,11 dólares americanos. O segundo cenário é quando temos um par de moedas que não contém o dólar americano, como por exemplo, euro e ien ou libra esterlina, franco suíço. Esses pares de moedas também são conhecidos como pares de moedas cruzadas. Portanto, para calcular o valor do PIP, temos que utilizar a seguinte fórmula. O valor do PIP é igual a 1 PIP dividido pela taxa de câmbio vezes o tamanho do lote vezes a taxa de câmbio da moeda base. Por exemplo, se comprarmos um lote padrão de libra esterlina e ien, negociando ao nível 158,45, para calcular o valor do PIP, precisamos da taxa de câmbio da moeda base, a qual é libra esterlina, dólar americano, no nosso caso, e precisamos utilizar o valor de 1,4480 como a nossa taxa cambial de conversão. O valor do PIP é igual a 0,01 dividido por 158,45 vezes 100.000 vezes 1,4480, que é igual a 9,3 dólares americanos. Se transacionarmos um lote padrão de libra esterlina e ien, cada movimento de PIP a nosso favor se traduzirá em 9,13 dólares ganhos. Se você não tiver muito conhecimento de matemática, não terá que se preocupar, pois a maioria das plataformas de negociação oferece uma calculadora de PIP que apresenta automaticamente o valor do PIP de sua transação. O que é Spread Forex? Nos mercados financeiros, o spread é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Em outras palavras, é a diferença entre o preço de venda e o preço de oferta. O spread é medido em pontos ou pips. Por que essa diferença nos mercados financeiros? O spread é a remuneração da corretora. É o valor com que a corretora emite a ordem ao mercado. O seu nível varia de uma corretora para outra e é baseado na volatilidade do mercado e nos volumes negociados. O par de moedas mais negociado é o euro-dólar, que se caracteriza pelo menor spread cambial. Fatores que influenciam o spread Forex. Além do preço, existem outros fatores que podem influenciar no spread. Liquidez. Em
geral, quanto mais compradores e vendedores estiverem no mercado, menores serão os spreads. Quanto menor o número de participantes no mercado, mais tende, maior o spread. Volatilidade, considerada presente durante grandes eventos macroeconômicos. Por exemplo, o mercado pode se tornar volátil antes de um anúncio econômico ou comunicado à imprensa. Esses eventos podem causar variações importantes no percurso, tanto em subidas quanto em descidas, o que gera riscos e incertezas. Por esta razão, em períodos de volatilidade, os spreads são mais elevados. Hora do dia. Este fator está intimamente relacionado à liquidez. Se negociar fora do horário nobre de negociação, os spreads e os riscos serão maiores. Alavancagem e margem. Resumidamente, a alavancagem é uma ferramenta que permite você operar uma quantidade de dinheiro muito maior do que aquela que você tem disponível. Ou seja, com uma alavancagem de 1 para 100, no Forex você pode abrir operações até 100 vezes maiores do que o seu capital permitiria, o que pode ser muito perigoso, principalmente quando você não tem uma gestão de risco adequada.